Bem, vamos iniciar então nossa celebração neste domingo, que é o nosso 8º domingo depois de Pentecostes. E nessa celebração, nós celebraremos algumas datas e dessas datas que nós possamos refletir, né, que são datas comemorativas, são datas importantes, e dentre elas está o Dia do Combate à Tortura, né? Então, que nós possamos celebrar hoje em nome de cada uma das pessoas que perderam suas vidas, que foram torturadas, né, e que seus familiares até hoje ainda vivem todos esses traumas. Gostaria de colocar também em memória as mulheres afro-latinas e afro-caribenhas, que é nesta data do dia 25 que se celebra, né, essa data. Também gostaria de colocar em orações a todos os avós e avós, né, que nós sabemos que são pessoas importantes em nossas vidas e que nos remete a essa lembrança, recordação amorosa em nossas vidas, que são os avós, né? Então, nos traz essa memória acalentadora e acolhedora que são os avós na nossa vida. E, além do mais, daqui já vou passar daqui um pouquinho para o Luiz, para ele fazer a nossa memória hoje de Tiago Apóstolo, né, do qual nós também trazemos nessa celebração hoje. E, enfim, gostaria então de dar as boas-vindas a cada uma das pessoas aqui presente e também a cada uma das pessoas que posteriormente irá assistir essa celebração de forma remota e gravada, que nós disponibilizaremos no YouTube, no canal do YouTube do Distrito. Então, no mais, todos e todas sejam muito bem-vindas neste momento celebrativo do Distrito Missionário Anglicano, do qual hoje eu até trouxe para que nós nos acostumamos, né? Que é dentro de uma celebração pantaamazônica e lembrar dos 3 biomas que esse distrito carrega e da diversidade que esse povo dessas regiões, né, em união, tem conseguido fazer missão nessa igreja e nesse mundo de Deus. Luiz, é com você. Por favor, faça a memória de hoje de Apóstolo Tiago. Boa noite, queridas irmãs e irmãos. É com alegria que faremos memória de São Tiago, celebrado em 25 de julho. É um dos 12 apóstolos de Jesus. Tiago é conhecido como Tiago Maior, também como Tiago Apóstolo, Santiago e Santiago de Compostela. É padroeiro dos cavaleiros, peregrinos, farmacêuticos, veterinários, dos químicos. E também é padroeiro da Espanha, Guatemala, Chile e Nicarágua. São Tiago era irmão de São João o Evangelista, o mais novo dos discípulos de Jesus. Era o filho de Zebedeu e Salomé, nascido em Betsaida, às margens do mar da Galileia. Tal como Pedro e André, vinha de uma família de pescadores. Zebedeu, Tiago e seus irmãos e seu irmão João eram sócios de Pedro e André no trabalho da pesca. São Tiago foi um dos primeiros discípulos chamado por Jesus e fazia parte dos principais, dos mais íntimos, ao lado de Pedro e João. Nos momentos mais importantes da missão de Jesus, como a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo, a cura da sogra de Pedro, a Santa Ceia, entre outros. Estes 3 estavam sempre presentes. Tiago e seu irmão João foram apelidados por Jesus de filhos do trovão. Isso aconteceu porque quando Jesus, em uma grande comitiva de discípulos, se preparavam para atravessar Samaria, os samaritanos recusaram-se a recebê-los. Tiago e João perguntaram a Jesus
se poderiam mandar cair fogo do céu sobre os rebeldes. Mas Jesus os repreendeu, dizendo que não veio para perder, mas para salvar as pessoas. O evangelista Mateus narra uma passagem curiosa. Quando Jesus estava caminhando para os seus últimos dias em Jerusalém, Salomé, mãe de Tiago e João, foi até Jesus com os 2 filhos. Ajoelhou-se e pediu para o Senhor que, quando viesse a sua glória, colocasse um dos seus filhos à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu que os 2 irmãos beberiam do mesmo cálice de sofrimento que ele, Jesus, beberia. Porém, quanto a estar à direita ou à esquerda, somente o Pai é quem sabe e determina. Jesus, com sua humildade, disse que, no reino dos céus, o maior é aquele que se coloca a serviço de todos. A última vez que São Tiago aparece nas Sagradas Escrituras, em Atos 12, 1, 2, onde se noticia seu martírio. O texto diz que Herodes Agripa, filho de Herodes o Grande, mandou matar Tiago, irmão de João, pelo fio da espada. Isso aconteceu perto do ano 44, na cidade de Jerusalém. É o primeiro entre os 12 apóstolos a ser martirizado e narrado na Bíblia. Tiago, logo após ter recebido o Espírito Santo, viajou e passou por vários lugares sem muito êxito, mas na Espanha foi aclamado líder da igreja local. Após sua morte, seus restos mortais teriam sido transladados para a Espanha e sepultado no local onde hoje se encontra a famosa Catedral de Santiago de Compostela, erguida em sua homenagem. Irmãs e irmãos, São Tiago era humilde, não era invejoso ou ciumento. Ele viveu à sombra do irmão João. Foi um homem de coragem e perdão. Foi o primeiro apóstolo que foi mártir. Amou tanto a Cristo que esteve disposto a ganhar a coroa do martírio, vencendo a covardia, o ódio de seus perseguidores, com coragem, amor e perdão, assumindo o seu papel na missão que Cristo tinha para ele. Sigamos o seu exemplo. Amém. Gratidão, Luiz, por sua partilha desta memória de Tiago Apóstolo. Sigamos, então, nossa celebração. Bendito sejas, ó Deus, Pai e Mãe, por teu Filho, nosso irmão Jesus Cristo, e pela presença da Ruá Divina, teu Espírito de amor. Glória a ti, ó Santa e bendita Trindade, agora e para sempre. Amém. Tu nos concedestes a igreja, a qual fizestes uma santa católica e apostólica. Em tua igreja anunciamos o teu reinado vindouro, e em tua igreja conhecemos a transformação. Em tua igreja a cura e a reconciliação. Pelo teu Santo Espírito, ventania divina, mantém-nos fiéis à unidade e santidade, catolicidade, fé apostólica da tua igreja. Amém. Ouçamos agora o hino de entrada. Jesus apareceu e um convite ele fez.
Coleta pela pureza. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto. Purifica nossos corações e pensamentos, com a inspiração de teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Coleta. Oração coleta. Oremos. Ó Deus bendito, lembramos diante de ti, neste dia, teu servo e apóstolo Tiago, o primeiro entre os 12 a sofrer o martírio pelo nome de Jesus Cristo. Rogamos-te, derrame sobre as lideranças da tua igreja o espírito de serviço abnegado, somente pelo qual podem ter verdadeira autoridade entre o teu povo. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Não está aparecendo. Não. Coloquei para aparecer. Passamos agora para a liturgia da palavra, iniciando com a leitura de Jeremias, que será feita pela nossa irmã Cleide. Jeremias 45, de 1 a 5.
Palavra que o profeta Jeremias disse a Baruque, filho de Nerias, quando este copiava num pergaminho as palavras ditadas por Jeremias, no quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz Javé, o Deus de Israel, para você, Baruque. Você disse, pobre de mim, Javé soma tristeza à minha dor. Estou cansada de gemer e não tenho descanso. Assim você dirá a Baruque, assim diz Javé, estou derrubando o que eu mesmo construí. Estou arrancando o que eu mesmo plantei. E isso em todo o país. E você está preocupado com grandezas? Não as procure, pois eu já estou fazendo chegar uma desgraça para todo mundo. Oráculo de Javé. Quanto a você, porém, eu lhe darei a vida como despojo, em qualquer lugar para onde você for. Palavra do Senhor. Demos Temos graças a Deus. Josimar e Alice. Onde vocês dois podem fazer o salmo para mim? Vocês conseguem ver certinho na tela? Sim. Sim, eu estou no celular, mas eu vou tentar. Por favor. Salmo, não estou vendo qual salmo que é aqui, já posso começar direto? Pode. Lamentação de Davi. Ele acantou para Javé o propósito, está tampado ali, de o benjamita. Javé, meu Deus, eu me abrigo em ti. Salva-me dos meus perseguidores todos. Liberta-me, que não me apanhe como um leão e me estraçarem, e ninguém me liberte. Javé, meu Deus, se eu fiz alguma coisa, se eu cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem me fez o bem, se poupei sem razão a quem me oprimiu, que o inimigo me persiga e alcance, que me pisoteie vivo por terra e aperte o meu ventre contra a poeira. Levanta-te, Javé, com a tua ira, ergue contra o abuso dos meus opressores. Acorda, meu Deus, decreta um julgamento e a Assembleia dos Povos te cerque. Assenta-te sobre ela no mais alto. Javé é o juiz dos povos. Julga-me, Javé, conforme a minha justiça e segundo a minha inocência. Põe fim à maldade dos injustos e apoia o justo, pois tu sondas o coração e o rins. É Deus justo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e será sempre, por todos os séculos. Amém. Amém. Obrigada, Josimar. Vamos ouvir agora o hino de proclamação do Evangelho. Não é vida que se vive por engano, essa triste vida que não tem calor humano. Pois viver a vida é muito mais do que aparência, de viver a vida que só é sobrevivência. Jesus Cristo é a vida do mundo. Jesus Cristo é a vida do mundo. Não é vida que se vive como escravo, sem ter voz ou fé, sem lar, abrigo nem centavo. Pois viver a vida é como a busca da aventura,
Só é vida, vida enquanto a liberdade dura. Jesus Cristo é a vida do mundo. Jesus Cristo é a vida do mundo. Não é vida que se vive sem futuro, que só tem memória, só passado vago e escuro. Pois viver a vida é muito mais do que a lembrança. Só é vida que ressurge da esperança. Jesus Cristo é a vida do mundo. Jesus Cristo é a vida do mundo. Essa vida é a vida que em Jesus nós alcançamos, quando junto a Ele o mundo injusto transformamos, e vencendo a morte, as opressões e a tirania, viveremos sempre no seu reino de alegria. Jesus Cristo é a vida do mundo. Jesus Cristo é a vida do mundo. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo 20, versos 20 a 28. Glória seja dada a ti, ó Senhor. No início que eu não consigo. Aqui. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se para pedir alguma coisa. Jesus perguntou: o que você quer? Ela respondeu: promete-me meus 2 filhos. Promete que meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus então disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus disse: vocês vão beber do meu cálice. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares àqueles para os quais ele mesmo preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isto, ficaram com raiva dos 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse: vocês sabem, os governadores das nações não têm poder sobre elas, e os grandes têm autoridade sobre elas. Então vocês não deverão ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de vocês. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Ó Cristo. Obrigada, reverendo Vitor. Bem, vou tentar trazer uma reflexão para vocês um pouco diferente da interpretação que talvez podem ter já ouvido, principalmente nesses dias do qual nós vivemos, de
ter que lidar com luto constantemente, com perdas, com recomeçar. Quantas são as famílias que têm que recomeçar novamente sem um ente querido, né? Muitas são. E então, dessa leitura de Jeremias, a depender de como a gente interpreta a abordagem de Deus, podemos interpretar um Deus um pouco vingativo, um Deus que usa do seu poder para punir, né? Quando ele diz, o que eu construí, eu destruo, o que eu fiz, eu desfaço, né? Então, se a gente for analisar, a gente pode ter uma análise de um Deus punitivo. Porém, se analisarmos por outro lado, temos um Deus que nos mostra que para recomeçar e corrigir alguns erros, é preciso destruir, acabar e desfazer coisas para começar do zero. E neste período de pandemia, a gente tem tido que recomeçar do zero. Sabe aquele rascunho que você começa achando que vai dar certo? Que você, no metade do caminho, você percebe, não tá bom, não é isso que eu tinha imaginado. Amassa, joga fora e começa tudo de novo. Né? E com isso, a gente passar, então, a recomeçar e ressignificar nossa dor, nossa frustração e erros. Mas recomeçar do zero não é fácil, né? Não é fácil, porque muitas vezes esse recomeçar do zero nos remete a ter que abrir mão de muitas coisas. Nos remete a ter que abrir mão de sentimentos, de convivências, de pessoas, né? E ceder, abrir mão de muitas vezes daquilo que amamos e que estamos acostumados na nossa rotina, no nosso dia a dia. E talvez por isso que seja tão difícil viver o luto, porque o viver o luto é isso, é você recomeçar de novo, se readaptar, fazer uma nova rotina com aquela pessoa que estaria, né? Que estava ali todos os dias dentro do seu dia a dia, da sua rotina, né? A partir dali, então, você não terá mais ela, então você vai ter que recomeçar. Deixar quem amamos ir embora deste mundo, ou até mesmo termos que abrir mão de relacionamentos não saudáveis. Esse abrir mão também para Deus é nisso. Muitas vezes a gente está em um relacionamento não saudável, mas a gente, pelo amor àquela pessoa, a gente acaba nos permitindo viver algo que não nos está nos fazendo bem ou que nós não estamos fazendo bem para outra pessoa. E deixar a pessoa ir embora também, abrir mão desse relacionamento não saudável, é difícil, é complicado. E diversas vezes, coisas e processos da vida, né, é assim. É difícil abrir mão pelo simples fato de se ter o sentimento de posse, porque a gente tem um sentimento de posse, com objetos, com pessoas, com sentimentos, com rotina, nós temos. E por isso que é tão difícil deixar o outro ir. Por isso que é tão difícil de abrir mão de uma rotina, de um sentimento, de algo, de uma amizade, né? De um trabalho. Quantas pessoas que às vezes não estão bem em um trabalho, mas ela não quer abrir mão e passar a buscar outras coisas porque ela está acostumada com aquela rotina, né? Mas Deus nos ensina a viver o hoje e fazer o seu melhor, o nosso melhor. Pois o amanhã, né, tudo pode mudar. Amanhã a gente pode não estar mais com a mesma pessoa que a gente está hoje. Amanhã a gente pode não estar no mesmo trabalho que nós temos hoje. Amanhã nós podemos não estar na mesma casa que vivemos hoje. Amanhã nós podemos não estar com o mesmo rosto que nós temos hoje, porque o rosto pode já estar com rugas do amadurecimento da vida, né? Então, nós temos certeza do hoje, do que a gente está vivendo agora, mas do amanhã é incerto, né? Hoje nós tivemos uma rotina que a gente está se planejando para continuar ela amanhã, mas até esse continuar amanhã, ele sai fora dos nossos planejamentos,
né? A gente planeja o nosso amanhã de uma forma, quando a gente acorda com a dor de cabeça, com indisposição, o pneu fura no trajeto de ir para o trabalho, alguém passa mal, enfim, por diversas coisas. Vivemos em um processo de contínua mudança de lugares, de sentimentos, de modo de pensar, gostos, né? Grupo de convivência, né? Isso muda constantemente. Eu tenho certeza que, vamos colocar vamos colocar um pouco mais, há uns 3 anos atrás, tenho certeza que seu ciclo de convivência tem mudado, ou acrescido novas pessoas, ou diminuído outras pessoas, né? E Deus nos ensina a amar e ser feliz a partir das sutilezas do dia a dia, de gestos de cuidados simples, né? O reverendo Vitor tirou uns dias de descanso com a esposa, revigora, e isso também é um jeito de ser feliz, é um jeito de viver a felicidade, de tirar um tempo com a esposa, né? De tirar um tempo para a gente, de tirar um tempo para beber um cafezinho, de tirar um tempo para ler um livro, de tirar um tempo para dar uma saidinha com os familiares, enfim. Deus nos mostra que é nessas sutilezas que a gente também alcança a felicidade, né? Então, dentro desses pequenos gestos que nós precisamos, né? Sinais pequenos de felicidade que nós precisamos dar mais preciosismo, dar mais importância a eles, né? Ações e conquistas também, porque muitas vezes essas ações e conquistas a gente acha que só nos realiza quando são grandes conquistas, né? E não aquelas pequenas. Mas a gente não para pensar que nas pequenas conquistas é as que nos traz como resultado extra, bônus, as grandes felicidades, né? Por que nos importarmos com as grandes coisas e não percebemos que as grandes felicidades se alcançam no conta-gota, né? Das pequenas felicidades. Isso é, né? Se há grandes ou pequenas felicidades, porque se alcançar no conta-gotas as pequenas felicidades, né? Isso não tem como a gente saber se há realmente as grandes e as pequenas. Pois ser feliz é começar, né, e estar bem consigo mesma. E isso reverbera no outro que está ao nosso lado, no nosso agir, com o amor ao próximo, do qual nos faz satisfeitos com as pequenas conquistas. E de não nos cobrar quando, né, algo não aconteceu ou como, né, eu queria que tivesse acontecido. Mas que a perfeição vem conforme o jeito e o tempo de Deus em nossas vidas. Porque muitas vezes a gente se planeja, né? Faz todo um planejamento e esse planejamento sai fora do que a gente pensou. Porque as coisas não acontecem conforme a nossa vontade. As coisas acontecem conforme a vontade de Deus, né? E conforme o salmo de hoje, devemos lembrar que Deus é nosso abrigo, né? Que é o que traz no nosso salmo de hoje, abrigo e proteção, que nos liberta dos nossos perseguidores e que possamos estar abertos a corrigir nossos erros, assumir nossas falhas nesse processo de recomeçar quando for necessário. E nunca nos posicionar como vítimas de circunstâncias do qual, né, temos a nossa parcela de culpa. De ficar sempre remoendo o que deveria ter sido resolvido, de recomeçar, parar para ser recomeçado aquilo que deveria já ter sido dado pausa e recomeçado, né? Que deveria já ter sido acabado e refeito de novo, pois há coisas e situações que não são resolvidas devido nosso preciosismo em eu estou certo, eu avisei, eu não tenho culpa disso. Ou seja,
no egoísmo, né, de dar o primeiro passo para a mudança, né? Porque eu estou certo, não, eu falei, eu avisei, não vou dar o primeiro passo para recomeçar um novo relacionamento, né? Um relacionamento novo com quem temos conflitos, com coisas que têm nos feito mal, com acontecimentos a serem deixados no passado, a ser lembrados apenas como aprendizado e não como remorso e raiva, que alimentam o nosso ódio e no outro, que já nem deveria existir mais esse sentimento, que a gente já deveria ter virado a página, que a gente já deveria ter tido a ação de dizer, opa, isso não está me fazendo bem, isso não está alimentando um bom sentimento em mim e no outro, vou recomeçar de novo. Né? De dizer para o outro, vamos esquecer tudo para trás e recomeçar? Porque isso é difícil a gente fazer, porque a gente é egoísta demais e a gente, para a gente, né, seres humanos e pecadores do qual todos nós somos, é difícil, né, de ceder, de dar o primeiro passo. Então, nós viemos para servir e não para ser servido, como diz no Evangelho. Para sempre estar aberto em acolher, e neste acolhimento da vida, ora seja por necessidade, ou ora será por você, e todos nós servimos do banquete da vida, servido por Deus, a todos nós, sem distinção. Então, que nós, meus irmãos e minhas irmãs, estejamos abertos a esse sentimento de amor, esse sentimento de recomeçar quando for necessário, a este sentimento de abrir mão, né, de muitas coisas que às vezes a gente, por ego, coisa pequena, a gente fica remoendo ali e não dá a chance do recomeçar. E então, dentro da minha reflexão de hoje, eu trago para vocês que a gente possa refletir nesse recomeço. Refletir nesse sentimento, se o outro não estar aberto, fomente em você esse sentimento nele, do recomeçar, do refazer, do reconstruir. E nesse processo e nesses dias de pandemia, a gente tem tido a necessidade de ter que recomeçar, de ter que desfazer tudo, amassar aquele rascunho que não deu certo e voltar a reescrever nossa história, a nossa trajetória como filhos e filhas de Deus, né? Nesse mundo adverso, cheio de coisas que está aí para cada vez mais nos deixar pesados, né? Com ódio, com remorso, com ganância, e que esse sentimento de Deus e da palavra de Deus e dos ensinamentos de Deus nos traga bons sentimentos, boas vivências, e a força e a coragem, porque é preciso coragem para recomeçar e admitir nossas falhas. Porque se algo não deu errado, alguma coisinha a gente tem de participação também nesse erro, nessa falha, talvez na tonalidade da voz, do jeito que abordou o outro, do jeito de que conduziu, da falta de paciência, da falta de tempo de ouvir o outro, da falta de ser imparcial, enfim. Né? Enfim. E ainda que não tenha parcela de culpa, que sejamos humildes o suficiente de chamar o outro ou de refazer aquele sentimento, né, de reconstruir aquele sentimento, aquela vivência, aquele, né, ou seja, enfim, estou falando de várias circunstâncias que a vida nos traz, que a gente possa refletir, né, de várias coisas, de pessoas, de sentimentos, de acontecimentos, de trabalho, de rotina, que não tem nos feito bem, nem para mim, nem as pessoas ao nosso redor. Então, que assim seja e que Deus nos inspire, que Deus nos encoraje e nos fortaleça nesse sentimento do recomeçar e do refazer novamente. Amém? Então, continuamos nossa celebração. Vou voltar a partilhar os nossos slides da celebração.
e dar continuidade. Só um minutinho. Que nós possamos, então, fazer a nossa afirmação de fé através do credo. Cremos em Deus, cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na audácia dos profetas, na inspiração das artistas. Cremos em Deus, cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na ousadia das profetas, na inspiração das artistas. Cremos no Espírito, cremos na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda a opressão, na compaixão diante da dor, no amor, dádiva divina humana. Amém. Então, que nós possamos agora passar para a bênção dos avós, né, no qual na nossa memória de hoje também, de celebração, nós colocamos em nome de todos os avós das nossas comunidades, né, de todos os avós das nossas vidas, né, de todos os avós do nosso país e do mundo, que são figuras de aconchego, né, para os nossos filhos, para a gente, e, enfim, que nós possamos fazer a bênção a essas pessoas e a essas figuras tão importantes das nossas vidas. Oremos. Os avós são membros queridos da nossa família. Eles nos trazem dons da sabedoria, experiência e amor, e compartilham conosco sua vida de fé. Agradeçamos a Deus pelo seu exemplo e peçamos que Ele os abençoe com felicidade e boa saúde. Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoe nossos avós com vida longa, felicidade e saúde. Que eles permaneçam constantes em seu amor e sejam um sinal vivo de sua presença para os filhos, filhas, netos e netas. Nós lhe pedimos através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos ouvir agora o hino em memória também, né, em celebração aos avós. Um minutinho. Opa, não é isso não, peraí. Deixa eu sentar do seu lado, conta uma história pra mim, cante uma canção assim. Sabem como é ser feliz, tem sempre amor no que diz. Aqui eu sou sempre bem-vindo, e o cheiro das flores eu sinto. Um bolo feito com amor, das mãos de quem sempre me amou, me protegem quando eu preciso, cantam para me mimar.
Deixa eu sentar do seu lado. Conta uma história pra mim. Cante uma canção assim. Sabe como é ser feliz? Tem sempre amor no que diz. Aqui eu sou sempre bem-vindo. E o cheiro das flores eu sinto. Pago no colo querido. Me acalmo com o seu sorriso. Sou cria da sua cria, tão cria quanto a sua cria. Cria, 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 cria da sua cria. Cria, 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 cria. Passamos então agora para nosso momento de das orações espontâneas, né? Então, gostaria de colocar em orações, né, a vida do pai da Alice, o seu Ademir, que está no processo agora, né, de adaptação dos novos medicamentos, né? A Alice e Josimar hoje finalmente conseguiram entrar na celebração. Os outros dias não estavam conseguindo porque estavam, né, nesse processo do cuidado com ele. Então, peço as orações de vocês para que cada dia ele melhore, que a gente sabe que agora o diagnóstico dele é se adaptar aos medicamentos e a nova rotina, né? Então, colocar em orações o seu Demir, a dona Vanúzia, a Alice, Josimar, ao Ângelo, irmão da Alice, né? Que vão precisar desse novo readaptar, né, da sua realidade agora. Gostaria de colocar em orações também a todas as nossas comunidades, né, aqui do distrito, e principalmente gostaria de lembrar que a comunidade da São Pedro e São Paulo, do qual a gente não conseguiu retomar as atividades ainda, mas que Deus possa abrir caminhos e retomar, né, as atividades daquela comunidade. Quero colocar, então, também em orações a Maria Helena, que também tá com algumas enfermidades, que Deus restabeleça a sua saúde, né? Então, enfim, quero colocar em orações a Casa Neli dos Santos, que está em um processo agora de novos projetos, né? Que Deus continue abrindo portas nesse trabalho tão importante para o combate à violência contra as mulheres e em memória a cada uma das mulheres latino-americanas e caribenhas, do qual nós celebramos hoje essa data também. Então, quero deixar em aberto aqui para que cada um se sinta à vontade e faça seu momento de pedido de orações e de intercessões. Queria aproveitar esse momento também de oração, reforçar que o dia de São Tiago é justamente um dia de oração pelas lideranças cristãs. A carta de Tiago, se a gente olhar, pegar os textos bíblicos, São Tiago é aquele que mais dá instruções para as lideranças cristãs. Inclusive, São Tiago é até muito exigente, fala que uma liderança não pode ficar tomando muito vinho. Eu estava lascado, porque eu tomei de vinho recentemente. E também diz, São Tiago vai dizer que uma liderança não pode ter muitas mulheres. E eu fiquei assim também revoltado, mas enfim, brincadeiras à parte, hoje é um dia especial para lembrar das nossas lideranças eclesiais. Nós sabemos que a liderança cristã, como o próprio São Tiago vai lembrar, e o próprio Cristo vai falar um pouco hoje no Evangelho,
é sempre um morrer para si. É sempre um processo de assumir a cruz e morrer para si e nascer para o outro. Então, eu queria trazer presente todas as lideranças cristãs, né, desse mundão de meu Deus, lembrando primeiramente as grandes lideranças cristãs, como os patriarcas, lembrando que São Tiago é lembrado como um dos apóstolos de uma das igrejas orientais, né? Hoje os ortodoxos, eu não me lembro agora qual patriarca, não sei se é Alexandria ou Antioquia, está em festa, porque eles têm São Tiago como o apóstolo fundador, né? Lembrando, então, todas as igrejas ortodoxas, queria lembrar também das nossas lideranças cristãs, como o Papa Francisco, que tem sofrido ataques terríveis de conservadores. Queria lembrar do arcebispo de Cantuária, que também tem sofrido ataques terríveis dos conservadores da comunhão anglicana, que não querem que a comunhão cresça, amadureça, né? Trazer presente os nossos bispas da nossa igreja, pessoas que foram convidadas por Deus a estar à frente das comunidades, todos os nossos bispos e bispas, a nossa Câmara dos Bispos e Bispas, trazer presente os ministros e as ministras ordenadas, né? O ministério da reverenda Elineide, o ministério de todas as mulheres da IAB que corajosamente enfrentaram o preconceito e conseguiram receber a ordenação, né? E já vai para 30 anos, né, de ordenação, não é isso, né, Elineide? Então, assim, mais, né? Bom, enfim, seja lá o quantos anos forem, ou seja, é uma conquista, né, das lideranças da igreja. E lembrar das nossas lideranças do distrito missionário, quão é importante o nosso testemunho em terras que precisam da nossa presença, não porque somos importantes, né, mas porque somos os braços e as pernas de Deus para muitas pessoas. Que Deus possa, então, nesse dia de São Tiago, nos ajudar, como colocou a reverenda muito bem na sua prédica, esquecer os rascunhos mal vividos e apostar na grandeza do novo, né? A grandeza sempre do recomeçar. E não é fácil você jogar rascunhos fora, não é fácil. Quando você tem que pegar um projeto e jogar ele fora e sentar numa mesa e dizer assim, vamos recomeçar do zero, isso traz muita dor. Então, que São Tiago hoje seja a nossa inspiração, seja aquela pessoa que nós olhemos para ele, olhando para a pessoa de Jesus, e nos inspire, nos ilumine a continuar nessa caminhada de morrer para si e nascer para o outro. Que Deus nos abençoe. Eu quero colocar em oração por cada um de nós que estamos aqui presentes nessa santa celebração. Colocar também pela Rita, que por um motivo bem feliz não está aqui, porque está comemorando o aniversário da netinha dela. Colocar também neste momento de oração pela nossa reunião da nossa Associação dos Anglicanos Solidários, né, reverenda, que nós tivemos. Colocar em oração todos os nossos irmãos e irmãs da Paróquia da Inclusão. Quando se fala da Paróquia da Inclusão, se fala também da comunidade Maria Madalena, que nós celebramos nesta semana também. Pedir a intercessão por Maria Madalena, para que nos abençoe, nos proteja, nos mantenha firme nessa caminhada, neste projeto de Jesus Cristo, que não é fácil, que é complicado, que é difícil, que somos cobrados. Então, para que
Que esse Deus do amor nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal. Que nos dê uma boa semana. Que Deus possa, então, acolher a cada uma das nossas intenções, ações de graças, dos nossos pedidos deste dia, e que continue nos fortalecendo na missão, né, e no disseminar os seus ensinamentos, sua palavra, né, e seu amor. Hoje e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, gostaria de convidar vocês agora para que nós possamos, né, antes de fazer essa oração de confissão de pecados, tirar um minuto para que nós possamos nos reconciliar com Deus Pai Todo-Poderoso através dos nossos pedidos de perdão. Façamos um minuto de silêncio. E na intenção de que Deus acolha os nossos pedidos de oração, de pedido de perdão, oremos. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometido por pensamentos, palavras, obras e omissões contra Ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Concede-nos verdadeiramente o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, e por amor de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e dar-nos a graça de Te servir com alegria, para a honra e glória de Teu nome. Amém. Que nós possamos agora, mesmo que de microfonia, nenhuma voz, em uma só voz, mesmo que saia um antes e outro depois, fazer a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E antes de passarmos para a nossa despedida, deixa eu voltar. O slide, tem hora que a gente clica, ele vai embora. Antes de passarmos para a nossa despedida, que nós possamos, então, antes fazer os nossos avisos. Bem, gostaria de relembrar vocês, né, que dia 7 de agosto, é isso, né, Vitor? Vai ter a celebração de recebimento.
Dia 7 de agosto, como avisei domingo passado, então é bom lembrar novamente, nós teremos uma grande celebração, do qual nós celebraremos tanto o Dia dos Pais e conjuntamente celebraremos também o recebimento dos nossos irmãos Júlio, Rita e Kleber, tá? Nós, né, já iremos marcar para a gente fazer uma linda preparação de uma linda celebração para este dia especial que a gente esperou até agora para que tivesse a oportunidade de ser feito de forma presencial. Mas a gente tem que se adequar a essa realidade e continuar, né, e dar o pontapé e seguir, mesmo que seja feita de forma remota. E assim nós faremos, já foi marcado com o bispo, dia 7 de agosto teremos celebração Dia dos Pais e de recebimento aqui no distrito, tá? Sim, Vitor. Lembrando que 7 é um sábado. Isso é verdade. Tá? Porque às vezes a gente coloca 7, mas nós estamos acostumados com o domingo, né? Com domingo, isso. Dia 7 é um sábado, tá? Perfeito. Então, para nós não confundirmos aí com o domingo, tá? Então, Sim. dia 7 de agosto, celebração com a presença e visita episcopal do Bispo Maurício e recebimento dos nossos irmãos e irmãs aí, Rita, Kleber e o Júlio. E aí, a partir desse momento... desculpa, reverenda, você tem outros avisos? Pode depois eu falo. Não, pode falar, Vitor. Segue adiante. Não, então, aí a partir desse momento que nós recebemos esses nossos irmãos, aí nós vamos abrir novamente, vamos dizer assim, as inscrições, entre aspas, para uma nova turma que quer fazer uma caminhada de aprofundamento da igreja para ser recebido, né? Então, se tem pessoas, né, que querem ser recebidas na igreja, então, uma vez que a gente vai encerrar esse processo com os 3, então, a partir do dia 7, a gente começa, então, a captar, começa uma nova turma, né? Claro, a partir das necessidades, né? Então, se alguém conhecer pessoas que querem aprofundar, não só que vai ser recebido, mas que quer aprofundar na fé anglicana, quer conhecer um pouco mais, eu e a reverenda Elineide vamos estar aí, então, conduzindo uma outra turma para chegar ao recebimento aí, não sei se final do ano ou ano que vem, aí isso é com o bispo, mas só para dizer que, então, se vocês conhecerem alguém, né, tanto aqui da nossa região de Campo Grande, quanto da região aí de Rondônia, né, ou Mato Grosso, estaremos aí, então, começando um novo processo, tá bom? Perfeito, Vitor. Eu gostaria de lembrar também que a gente agora já inicia um novo semestre de atividades litúrgicas, do qual nós faremos agora, na nossa primeira reunião com o bispo de preparação da liturgia, né, dessa liturgia do dia 7, nós faremos uma avaliação desse primeiro semestre, né, de como que a gente vai permanecer, se vai permanecer com o café anglicano, com a oração das completas, se a gente vai permanecer com essa estrutura que a gente tem feito dominicalmente das nossas celebrações, enfim. A partir dessa avaliação, nós mudaremos com certeza algumas das nossas atividades litúrgicas, né, como as completas, talvez não sabemos se decidiremos se permanecer ou de encerrar, e se de permanecer mudar o dia e hora, enfim. Tudo isso nós traremos, né, logo mais após essa nossa primeira reunião também, tá bem? E aí, a partir disso, a gente divulgará com certeza o nosso novo cronograma de atividade litúrgica, né, que será compartilhado para que vocês possam acompanhar conosco também, né, de forma comunitária a nível distrital, ok? Então, seguimos, que nós possamos, então, nos despedir, né? Então, vamos na paz de Cristo, tenhamos coragem e força no testemunho do Evangelho e no fiel cumprimento da missão de Deus no mundo. Sirvamos ao Senhor com alegria e no poder do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia!
E antes de a gente passar para o nosso bate-papo e interação, eu vou colocar o nosso hino final, que o nosso hino final é em memória ao combate à tortura, do qual também nós trouxemos hoje na nossa celebração. Se eu vou pedir licença, eu vou ter que dar uma saidinha, tá? Beleza, Vitor. Saudação. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vencendo, ganhando. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aqui, então, encerramos nossa celebração. Que todos e todas tenham um bom início de semana, né? E um bom descanso, um bom fim de noite, né? Então, agradecer a todos que estiveram conosco. Edivaldo, boa noite, obrigada por estar conosco nessa celebração, viu? Bom te ver por aqui. Ah, seu microfone está fechado. Ou ele não está nos ouvindo, né? Ah, tá. Uhum. Eu estava dizendo que o microfone estava desligado. Estou dizendo que semana passada eu estava no sítio, né? Estava de férias, mas hoje eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu cheguei.
Imagina, tem perigo não. Muito obrigada por estar conosco novamente aqui, viu? Nada, o prazer é meu, tá? Gratidão. Luiz, obrigado novamente pelas memórias que trouxe para nós, pela participação de sempre, viu? Um abraço a Mari, em orações por vocês sempre, viu? Amém. Maria Helena, bom te ver por aqui também, viu? Até mais, Cleide, Josimar e Alice também. Obrigado por ter aparecido hoje. Finalmente conseguiram estar conosco, né? Graças a Deus. Neide. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. Bom descanso, noite. gente. Até mais. Tchau, reverenda. Tchau, gente. Obrigada, Boa Luiz. noite. Boa noite para todos. Bom descanso, boa semana. Obrigada.